Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Que beleza, que saudade dessa casa, né, dona Norma? A gente estava conversando ainda há pouquinho. Ano passado, no início do ano, eu estive aqui e esse ano não tínhamos aparecido por aqui ainda. Muito obrigado por nos receberem novamente. Um abraço para o pastor Fernando, para a pastora Sônia. Eu sei que eles estão chegando de Fortaleza agora e eu espero que, em nome de Jesus, a viagem deles tenha sido muito bem sucedida também. Deixa eu ver se eu acerto minha vida aqui. O pessoal olhou ali na hora que eu estava subindo. Eu pensei em fazer uma brincadeira, mas o pastor Fernando não estava aqui. Eu estou dizendo que quase que é obrigatório para subir nesse púlpito ter problema de joelho. É quase obrigatório ter problema de joelho. Há pouco tempo o pastor teve também problema com o joelho e eu estou saindo de uma cirurgia de joelho, então completou agora a semana um mês que eu operei e já estamos aí fazendo as nossas peripécias, eu e dona Norma. A gente estava em Campos do Jordão, num retiro de casais, de uma igreja lá do Rio de Janeiro, e aí o pastor Feijão falou comigo para vir amanhã, e eu falei, rapaz, olha que coisa de Deus, eu já vou estar pertinho, né? Porque eu moro bem longe no interior de São Paulo, lá em Pompeia. Eu não sei quanto a vocês, mas você já sentiu um cansaço, um desânimo, aquela situação da vida da gente que dá vontade de jogar toalha? Quem é ser humano aqui que já sentiu isso? Então eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo, porque eu vou dizer para vocês, tem situação na vida da gente. Eles falam, o senhor quer um banquinho? Eu quero um banquinho. Nem sei se eu vou usar, né, amor, o banquinho. Mas deixa ele aqui por via das dúvidas. Normalmente não uso, se cansar. Eu não sei se é verdade, porque vocês já disseram para mim que sentem a mesma coisa. E eu vou falar, eu já passei situação na minha vida, nessas quase 5 décadas de crente, agora com esse problema de saúde no joelho, alguns problemas familiares que eu tive, algumas dificuldades, tem vezes que dá vontade de jogar a toalha. Parece que você serve a Deus há tanto tempo, parece que você caminha com Jesus há tanto tempo, parece que você procura ser fiel, andar, e as coisas, às vezes parece que elas saem da mão da gente. Parece que as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria que funcionasse. Eu estava meditando ano passado, na minha leitura, normalmente, da palavra de Deus, e eu cheguei num cidadão que todos nós conhecemos a história dele, que é a história de Daniel. Pensa num homem fiel. Pensa num cidadão que a Bíblia não fala, pelo menos não nos deixa saber, das suas fragilidades, de seus erros, de quaisquer fracassos que ele porventura tenha cometido na vida. Olha, Daniel não teve uma vida fácil. Daniel foi tirado de casa por volta do final da sua adolescência. Ele foi levado como escravo da terra dele para a Babilônia, junto com um monte de outra gente e um monte de outros jovens, adolescentes. Ele foi retirado dos seus pais e não há, segundo os historiadores, menção de que seus pais tenham ido junto. Os pais podem ser daqueles que ficaram naquilo que passou a ser chamado de província. E ele foi para lá, para a Babilônia, e as coisas, como ele e todos os outros, eles viviam como escravos. Ele foi selecionado junto com os outros poucos para ir para o palácio de Nabucodonosor. Tinham que aprender a cultura, aprender tudo. E aí eu vou acelerar isso aqui, porque eu não quero parar nisso aqui. Todo mundo sabe que ele foi bem sucedido, foi ou não foi? Todo mundo sabe que Deus foi com ele. Todo mundo sabe que ele se destacou junto com seus 3 amigos, em meio a todos os outros que foram selecionados para serem treinados na língua e na cultura babilônicas. Ele foi aquele a quem Deus revelou o sonho que Nabucodonosor teve. Enfim, gente, pensa num cara que tinha tudo para ser amargurado, entristecido, e que foi levado para um lugar que ele não queria ir, mas ali ele foi fiel a Deus, serviu a Deus, deu testemunho da sua fé, e ele impressionou os servos de Nabucodonosor,
e depois ele abençoou a vida do rei, e ele transicionou vários reis naquele período que ele viveu longe de casa, e eu quero correr bastante para chegar nesse texto aqui. Pega a sua Bíblia no livro de Daniel, lá no finalzinho. Se ele já estava no final da sua vida, ele já estava aqui, segundo alguns comentaristas e outros com mais de 70 anos de idade, quando as coisas já estavam chegando quase que no fechamento das suas tarefas. Capítulo 10 do livro de Daniel. Diz assim, começa do verso 4 junto comigo. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Olha, atenção no início do verso 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Eu quero parar aqui no verso 8 para a gente então entender o que está acontecendo com Daniel. Chegou no momento da vida de Daniel, um homem que tem revelações, um homem que tem discernimento das coisas de Deus, um homem que Deus usa, um homem que foi usado para impactar a vida de vários reis, um homem que passou pela experiência de ser jogado na cova. Eu tive um professor chinês, chamado David Wong, que ele disse para a gente um dia de uma aula, sabe por que os leões não conseguiram comer Daniel? Porque ele era osso duro de roer. Ele não era um crente fácil, não, ele era cara firme. Um homem que passou por essa experiência, agora chega nesse momento da vida dele, em que ele tem uma visão, ele não está sozinho, ele está acompanhado, tem outras pessoas com ele, mas a ninguém foi dada a visão, exceto a atmosfera. Veja, volta comigo. Somente eu tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Os seus amigos não tiveram a visão, só foram tomados pela atmosfera. A atmosfera daquela visão que Daniel teve assustou os demais, apavorou os demais, e todo mundo fugiu. Todo mundo vazou, e ele ficou sozinho. E naquele momento que ele fica sozinho contemplando aquela visão, aqui pela primeira vez é dito acerca de Daniel as seguintes palavras. Ele disse: eu fiquei sem forças, eu fiquei muito pálido e eu quase desfaleci. Pensa o Daniel que pediu para o mordomo de Nabucodonosor, nós não vamos comer essa comida que todo mundo vai comer. Eu e meus amigos, nós queremos comer apenas legumes, nós não vamos nos contaminar com isso. Ele teve coragem. E ele disse, olha, se daqui a tanto tempo a gente não parecer tão saudável quanto os outros, tudo bem, a gente vai ceder. Ele era corajoso, ousado. Diante das ameaças do rei, ele não se dobrou, ele não se curvou. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas aqui, diante de uma visão, o texto está dizendo, eu fiquei olhando aquela visão, e eu fiquei sem força,
pálido e quase desfaleci. Junto com tudo isso vem a primeira vez, a primeira sensação que Daniel teve, depois de mais de 5 décadas, que ele foi tirado da sua terra e levado para a Babilônia, ele nunca havia ficado sozinho. Seus amigos sempre estavam com ele. Pela primeira vez, ele experimenta o fato de estar vivendo a solidão. Todo mundo vazou. Acompanhe um pouquinho mais do que ele passou. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Se no verso anterior ele quase desfaleceu, aqui de fato, ele fica prostrado e perde os sentidos. Daniel estava vivendo uma situação que ele nunca havia experimentado antes, de estar sozinho, de estar aterrorizado por uma visão, fraco, pálido, desfalecido, caído no chão. Eu quero compartilhar com vocês, então, nessa noite, já que nós somos muito parecidos, que tem situação na vida da gente que a gente fica sem força. Tem situação na vida da gente que as pessoas olham para a gente e perguntam assim: você está bem? Está tudo bem com você? O que está acontecendo com você? Eu estou olhando para você, eu estou vendo você meio abatido. Está tudo bem lá na tua casa? Eu estou sentindo você um pouco distante. Você sempre estava mais alegre, mais animado. O que está acontecendo? Você está passando algum problema? E se você se identifica com isso e se identifica com o que Daniel está passando, é com esse Daniel que nós vamos aprender algumas coisas hoje, que Deus quer que nós saibamos que em toda e qualquer situação de fraqueza, de solidão, de medo e de angústia, Deus tem livramento para nós. Naqueles momentos em que a situação que a gente está vivendo, ou as coisas que nós estamos vislumbrando na nossa vida, elas assustam a nós e assustam a outros. Naqueles momentos que quando a gente mais precisa das pessoas, parece que todo mundo está distante de nós. E às vezes não é uma sensação, às vezes é real. Eu gosto de lembrar sempre no Salmo 142, verso 6, que eu considero um dos textos mais tristes da Bíblia, quando Davi fala assim: eu olhei para a minha direita e vi, não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Ainda tem uma outra tradução que diz assim: ninguém que por mim se interesse. Ora, Davi vivia cercado de homens que estavam dispostos a dar a vida por ele, mas ele estava tão mal aqui por dentro, que ele olhava para os lados e ele sentia-se completamente sozinho, abandonado, desamparado. Porque a realidade que as pessoas enxergam nem sempre é a realidade do que nós estamos vivendo dentro da nossa alma e do nosso coração. Às vezes a gente está cercado de pessoas, mas aqui dentro, Alceu Valença já fez uma música sobre solidão. Ele dizia: a solidão é fera, a solidão devora. Porque a solidão é talvez, dos sentimentos humanos, um dos mais devastadores. Vamos ver então o que aconteceu com Daniel nesse decorrer. Capítulo 10, verso 12, abre comigo aí, por favor. E ele prosseguiu, lembra que ele ouviu falar com ele e ele caiu. E essa mesma visão, essa mesma voz fala com ele. E ele prosseguiu dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Deus ouve a sua oração. Deus está atento àquilo que você está pedindo. Sabe quando Eli chegou perto de Ana, e a Ana não saía som da boca daquela mulher, ela só gemia,
a ponto do próprio sacerdote interpretar que talvez ela estivesse alcoolizada. Quem estava ouvindo a voz daquela mulher? Quem estava ouvindo o gemido da alma dela? Deus está ouvindo a tua oração. Desde quando? Desde sempre. Desde quando Deus tem ouvido o que você tem pedido? Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração para buscar entendimento e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista um dia ele disse assim: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Você está sendo ouvido. Você está sendo objeto da atenção de Deus. Mas, Nath, parece que eu oro e a oração não sobe, que a oração não chega. Talvez o problema não seja esse. Talvez a resposta não tenha chegado, mas Deus está atento à tua oração. Deus ouve quando você ora sozinho. Deus ouve quando alguém ora por você. Deus ouve quando você nem tem força para orar. Deus ouve quando a sua oração é só uma lágrima ou um gemido. O fato que você nunca vai poder negar é que Deus está atento ao clamor do teu coração. Deus está atento. Deus está te ouvindo. Daniel estava ali, enfraquecido. O Daniel, sabe? O Daniel, ele estava ali prostrado. E até o Daniel precisou ouvir alguém lhe dizendo: Deus tem ouvido as suas orações. Quem sabe hoje é uma das coisas que você estava precisando ouvir. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo. Sossega. Acalma. Não acha que Deus não está atento para você. Deus está ouvindo a sua oração. Segunda coisa que Deus fez por Daniel, e que certamente eu e você precisamos ouvir também, vai no verso 19, por gentileza. Primeiro ele disse, Deus está ouvindo a sua oração, agora ele diz de novo, no verso 19, ele diz: não tenha medo, você que é muito amado. Como termina esse versículo? Que a paz seja com você. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Quando as coisas não estão indo bem, quando a gente está empalidecido, quando a gente está enfraquecido, quando parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, uma das coisas que nós mais precisamos ouvir é que a paz seja com você. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos e ele aparece pela primeira vez aos seus discípulos, qual foi a frase que o Senhor Jesus falou? Paz seja convosco. A mensagem do Cristo ressurreto é a mesma hoje para o teu coração. Paz seja convosco. Está ruim, está difícil, está desanimado, está enfraquecido, está abatido, está sozinho. Que a paz seja com você. Que essa paz guarde o teu coração, meu irmão. Que essa paz inunde a tua alma, minha irmã. Que essa agitação que está aqui dentro. Feijão, tu não sabe. Eu tomo um remedinho de manhã, meio comprimido, meio. Um beta-bloqueador. Você sabe o que é um beta-bloqueador? Não é um negócio que prende aquele peixinho beta no aquário, não. O beta-bloqueador é um inibidor da adrenalina. Eu tinha uns negócios com adrenalina, né, amor? Às vezes eu estava assim, do nada eu sentia vinha aquela coisa que me deixava agitado e tal. Aí o Paulo César, né, um cardiologista que era da nossa igreja lá, ele falou assim: pastor, toma esse beta-bloqueador. Não é tarja preta não, viu, gente? Não é tarja preta não. Eu sou birutinha, mas não é esse o da tarja preta não.
Que a paz seja com você. Que o teu beta bloqueador, que vai controlar as tuas ansiedades, essa coisa que às vezes sobe em você e que te deixa agitado, que a paz de Jesus entre no teu coração, entre no teu dia a dia. Quando aqueles pensamentos ruins, quando aquelas coisas vierem para assaltar você e que o seu coração disparar, que a paz seja com você, que ela inunde o teu coração, que ela encha a tua alma, que ela envolva todo o teu ser. Daniel precisou ouvir: paz seja com você. Terceira coisa, ainda no mesmo finalzinho do verso 19, eu gosto dessas coisinhas que às vezes nos parecem meio sem sentido. Como é que termina o verso 19? Alguém pode? Está ali, escrito. Está escrito o quê? Não está escrito seja forte. Está escrito seja forte 2 vezes. Está escrito seja forte 2 vezes. Repetido. Porque tem coisa que eu e você precisamos ouvir mais de uma vez. Tem coisa que ouvir uma vez só não é suficiente. Tem vezes que a gente está tão desencorajado, tão desanimado, tão empalidecido, tão enfraquecido, tão solitário, que a gente precisa ouvir: seja forte. Seja forte. Aguenta mais um pouquinho. Eu estava vendo um vídeo, foi ontem, de um garoto, o pai dele numa corrida de bicicleta, num enduro, e o filho do carro dizendo: vai pai, o senhor aguenta, o senhor nem chegou no máximo ainda, pai, você é o meu herói, pai, um pouquinho mais de força. Gente, aquele homem, vocês viram esse vídeo já? O homem pegou um gás, que quem estava dirigindo o carro com o menino do lado falou: teu pai endoidou. Querido, que todo mundo que está à tua volta, sabendo que você está passando por luta, um dia olha para você: esse aí endoidou. Mas sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo seja forte. Ele não está dizendo seja forte, ele está dizendo 2 vezes: seja forte, seja forte. Pedala mais um pouco, aguenta mais um pouco, te esforça mais um pouco, segura mais um pouco, vai um pouquinho mais além. Lembra que eu perguntei no início, não tem hora que dá vontade de jogar a toalha? Mas o Senhor está dizendo: aguenta um pouquinho mais, irmão, a vitória está ali na frente. O livramento está ali na frente, a cura está ali na frente, a provisão está ali na frente, a esperança, a resposta está um pouquinho mais adiante. Seja forte. Não é à toa que em tantos episódios da Bíblia seja forte é repetido: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Seja forte. Passe por isso. Aguente esse momento difícil. Mais uma coisa que Daniel ouviu e que eu e você precisamos ouvir. Volta para o verso 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Daniel, você é muito amado. Ele estava fraco, desanimado, sozinho, pálido, desfalecido. Mas o que você está passando não muda o fato de que Deus ama você. De como Deus te considera. Você é o objeto do amor de Deus. E a gente conhece isso desde sempre, em João 3,16, porque Deus amou o mundo e esse mundo diz respeito a você. Que Ele deu seu filho unigênito, para que você, crendo nele, seja salvo. Mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vai encontrar em diversas manifestações do Novo Testamento, dizendo e repetindo e reiterando que eu e você somos amados.
Mas eu acho aqui, me permitam no meu fantástico mundo de Bob, eu acho que só quem é mais antigo sabe desse desenho, né? Alguém lembra do fantástico mundo de Bob? Nossa, tem bastante, né? Aquele desenho era maravilhoso. A mãe do Bob estava conversando com a vizinha e ela falava alguma coisa em metáfora. E aí o Bob ouvia aquilo, um garotinho pequenininho, e a cabeça dele começava a imaginar um monte de cenários. Fantástico mundo de Bob. Eu sou meio Bob. Eu estou aqui pensando como deve ter sido essa cena. Daniel, caidão, prostradão, pálido, uma vela. Daniel, presta atenção. Você é muito amado. Na minha cabeça, isso não foi uma voz forte. Na minha cabeça, esse foi um sussurro. No meu fantástico mundo de Bob, de tudo isso que Daniel ouviu, essa foi a coisa mais intimista. Porque fala a verdade. Se a dona Norma chegar no meu ouvido e dizer, eu te amo, eu acordo na hora. Amém? Mas só eu vou ouvir ela falando. Mas o Senhor pode falar ao ouvido de cada um de nós. A despeito da nossa situação, você é amado. Você é amada, moça. Você é amada. Você é amado, meu irmão. Deus chega perto de nós na nossa humilhação, na nossa prostração, na nossa fraqueza. E talvez de tudo que Ele tenha para nos dizer, a coisa de maior significado é: você é amado. A tua situação não muda o que eu sinto por você. O estado que você se encontra não muda o meu pensamento a seu respeito. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus não gasta tempo pensando bobagem a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. O seja forte foi falado quantas vezes? Mas uma na sequência da outra. Mas vejam o você amado, lá no verso 19, ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Vocês já viram que no Novo Testamento tem uma coisa muito parecida com isso? No Novo Testamento, esse mesmo texto é falado de outra forma, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, você que é amado. Antes, lance fora todo medo. Lance fora o medo do amanhã. Lance fora o medo do que você está passando. Lance fora o medo do diagnóstico. Lance fora o medo de ficar sozinho. Lance fora porque você é amado, você é amada. Esse não é um amado sem sentido, não é um amado retórico, não é um amado de evangeliquez. É alguém que nos ama a tal ponto que ele diz, confie nesse amor, a ponto de abrir mão de todo e qualquer medo e receio que você tenha na sua vida, porque quem tem certeza que é amado, não tem medo de ser abandonado. Não tem medo de ser abandonado. Bem, dá uma olhada comigo de novo em algumas partes desse texto de Daniel 10, por favor. No início do verso 10, diz assim, em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Lembra do Bob? Eu criei o cenário aqui na cabeça. Como é que estava Daniel? Estirado, prostrado. Deitado, desmaiado, desfalecido. A voz fala com ele e ele continua no chão.
Mas aí ele vem e recebe um toque. E na hora que ele recebe um toque, ele recobra um pouquinho de forças e consegue se apoiar nas mãos e nos joelhos. Ele já não está mais prostrado, desfalecido, deitado. Um toque. Um toque. Quem é crente velho vai lembrar, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Hoje é dia de você ser tocado, para ser tirado do chão. A gente cantava mais um tempo atrás: estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Hoje é dia de você ser tocado. Hoje é dia dele te levantar e tirar a palidez e tirar a prostração e te dar um pouquinho de força para pelo menos sobre a palma das mãos e seus joelhos você se apoiar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. No final do verso 11, quando ele diz assim: você, amado, preste atenção no que eu vou te falar, levante-se, porque eu fui enviado até você. Como é que Daniel reage? Quando ele me disse isso, eu que antes estava prostrado, deitado, estirado, que agora estava sobre as mãos e os joelhos, eu me pus em pé, tremendo. O toque tira a prostração, mas a certeza do amor te põe de pé. A certeza do amor te põe de pé. É isso que o Senhor quer fazer comigo, com você, com todos nós. Mas é engraçado, porque ele estava como agora? Em pé, não estava em pé? Mas veja que alguma coisa muda. Verso 14, agora eu vim te explicar o que vai acontecer com o teu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, me prostrei com o rosto em terra e não conseguia falar. Eu estava estirado, desfalecido. Ele me toca, eu consigo me apoiar, né? Aí ele diz que eu sou amado e manda eu levantar, eu levanto. Agora ele diz: eu tenho um negócio para te falar, lá vou eu para o chão de novo. Meu irmão, deixa eu dizer para você, a nossa vida será feita de muitos prostrares, muitos levantares e de prostrares de novo. Mas se a gente tiver que se prostrar, que seja porque o Senhor tem algo para falar com a gente. Se a gente tiver que se prostrar, é porque tem revelação a caminho. E que a gente se prostra não por abatimento, mas por humildade, para receber aquilo que Ele tem para entregar para o nosso coração. Verso 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez. E ele me deu forças. E aí no final do verso 19, ele diz assim: ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Irmão, eu preciso terminar e orar com vocês. Você pode achar que tudo acabou. Você pode estar aí abatido, entristecido, tal. O Senhor já mostrou para você hoje tudo que Ele quer te falar. Mas sabe o que aconteceu com Daniel aqui? Qual é o capítulo que a gente está? Capítulo 10. Daniel estava abatido, sem força, pálido, desfalecido. Parecia que tudo tinha acabado, terminado. É ou não é verdade? Você sabe o que tem pela frente?
o capítulo 11 e o capítulo 12. Deus ainda não terminou a obra que Ele tem na tua vida. Ele ainda não tinha terminado a obra na vida de Daniel. Parecia que estava tudo indo mal. Os outros fugiram com a revelação. Eu fiquei abatido, eu fiquei prostrado. Deus me toca, Deus fala, Deus revela o amor, Deus me levanta, Deus me fortalece, porque ainda tem revelação para capítulo 11, para capítulo 12. Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Pode parecer que não. Pode parecer que a sua situação não mostra perspectiva nem esperança, mas Deus ainda não acabou. Deus ainda não fechou o capítulo da sua vida. Deus ainda não encerrou a história da tua família. Deus ainda não encerrou a tua história. Deus ainda tem coisa para escrever em você e através de você. Levante-se hoje porque você é amado. Receba o toque do Senhor porque Ele renova as suas forças. Que a paz seja contigo. Seja forte, porque Deus ainda tem coisa para falar sobre o teu futuro. Vamos ficar de pé para a gente orar. Irmão, eu vou falar para você. Eu estou tão animado que vocês não têm ideia. A gente estava conversando antes do culto aqui na sala. E eu já estou projetando os próximos anos da minha vida, do trabalho, do ministério. Porque eu estou vendo que tem coisa a mais adiante. Tem um pouquinho mais ali à frente. Há um pouco tempo atrás, e não faz muito tempo, né, meu amor? Qual era a minha vontade? Aposentar, parar, jogar a toalha e dizer, deu. Deu não. Jesus ainda tem obra na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Quem quer sair do seu lugar, vem aqui à frente e dizer, não deu ainda não, o Senhor tem mais para mim. Eu estou aqui, estou na luta, estou na batalha, estou me sentindo enfraquecido, tal.